Olá a todos, uma vez mais damos as boas-vindas ao podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje eu serei breve, o estudo foi preparado por mim, por isso vocês vão cansar de ouvir a minha voz, e a gente vai abordar a parábola da ovelha desgarrada. Contamos com a ajuda preciosa de Joana de Ângeles, com sua bibliografia fantástica. Lembrando que a gente vai estar acrescentando nos comentários, toda a bibliografia, convidando você a estudar e aprofundar as nossas reflexões. Vou ser breve na introdução, tá? Mas eu vou convidar em particular para que vocês participem da nossa live de hoje. O ano começou bem diferente e a gente vai ter 2 convidados muito especiais e muito queridos. Não vou citar o nome, vou convidar vocês, por curiosidade, a dar uma olhadinha lá no canal do YouTube e estar presente na live. Se não der, não tem problema, assiste depois. Mas é bem legal participarmos juntos, trocar ideias. A live dá um tempinho a mais para a gente trocar impressões, dar uma outra aprofundada, por isso que ela se soma ao esforço desse nosso podcast. A parábola é simples, a gente vai perceber que é bastante profunda. Daria certamente mais de um episódio, enfim. Mas aproveitamos então para convidar você. Como é tão bom estarmos juntos, falando coisa boa, estudando o Evangelho, convidamos você a estar sempre mais juntinho de nós e colaborando conosco a movimentarmos essas energias boas, falar do bem, a espalhar o bem como pudermos. E seja conosco, entre nas nossas mídias sociais, compartilhe, ajude a divulgar. Esse é o nosso convite de sempre. Esse é a busca pelo trabalho que é possível realizarmos. Então faremos sempre este convite. Convidamos também para ficar até no finalzinho. A gente vai ter um momento de prece com uma poesia, como sempre, lindíssima de Maria Dolores, convidando-nos à reflexão, à oração. Nesse instante, caso queira, coloque um recipiente com água e busquemos de coração estarmos juntos aos bons espíritos, pois que assim eles estarão mais juntinho dos nossos corações. Então, sendo breve, só me resta reforçar o nosso convite. Vamos ouvir? Saúdo a todos que nos ouvem, ao mesmo tempo em que demonstro a minha alegria, na verdade a nossa alegria em estarmos juntos, mais uma vez, sobre as vibrações do Evangelho, buscando nos aproximar de Jesus. Inicialmente, quero ressaltar a importância desse nosso momento de estudo, em particular, a proposta de estarmos estudando e escutando novamente as parábolas de Jesus. As histórias propostas pelo Cristo são a expressão legítima de todo o afeto deste Espírito luminoso, cujo amor grandioso é suficiente para abraçar toda a humanidade. As parábolas nos permitem, então, sentir este Cristo bem perto do nosso coração, como um irmão mais velho que se acerca dos mais novos e conta histórias. Mais do que isso, pois, como destacamos na parábola de hoje, não raras vezes as histórias aparentemente despretensiosas se dirigem recheadas de ensinamentos também aos rebeldes e de corações atrofiados no profundo orgulho e egoísmo, bem característicos também dos nossos corações. E mais uma vez, o amor do Cristo permanece ao nosso lado, a nos resgatar de nós mesmos, persistindo na tarefa proposta pelo Pai ao Filho do Homem e Divino Pastor. E já numa referência direta ao tema da parábola, que é a parábola da ovelha desgarrada, profeticamente destacamos do Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, as palavras do próprio Cristo. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quanto amor! Passemos agora para o estudo da parábola propriamente dita. A gente pode encontrar essa parábola no Novo Testamento, mais especificamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 1 a 7. Existe também uma referência no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 10 a 14, com algumas nuances e diferenças, mas a gente vai se ater na narrativa de Lucas. Tá?
Contextualizando, a gente vai contar brevemente essa parábola para nos situarmos. Essa narrativa aponta que se aproximaram de Jesus publicanos e pescadores para o ouvir. Também havia nesse grupo que o cercava, quer dizer, olha a multidão aí em torno do Cristo, né? A gente fala muitas vezes da multidão. Então, existiam ali também fariseus e escribas que murmuravam, reclamando de Jesus receber e comer com os pecadores. Então, Jesus começa a propor a parábola, que é simples. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E aí, encontrando-a, coloca no ombro, alegre, volta para casa, reúne os amigos e vizinhos, rejubila-se e dá uma verdadeira festa. E Jesus finaliza: digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pronto, acabou. A história é só essa, uma historinha simples, né? Mas a gente, aprofundando o nosso olhar, a gente vai ver que existem lições profundas. Eu vou pedir licença e ajuda a Joana de Ângeles, a nossa nobre mentora, que menciona esta passagem no livro Em Busca da Verdade, apresentando não apenas o contexto, como também destacando os objetivos do Cristo na proposição desta parábola. Na verdade, um conjunto de parábolas, porque existem logo na sequência outras duas. Uma que a gente já estudou aqui, que é a última, a parábola do filho pródigo, e uma outra que a gente ainda vai estudar, que é a parábola da dracma perdida. Diz assim a autora nesse trecho, fazendo referência à parábola do filho pródigo, mas a gente vai estender o contexto para essa nossa parábola. A parábola do filho pródigo faz parte da trilogia narrada por Jesus em resposta ao farisaísmo hipócrita e perseguidor. Era-lhe hábito conviver com os pecadores e os publicanos, que se sentiam atraídos pelos seus ensinamentos libertadores. Os doentes do corpo buscavam a cura que lhes restaurasse a saúde. Os seus enganos, dos fariseus, eram tidos como graves compromissos pela intolerância religiosa e social da sociedade castradora e perversa. A sombra coletiva pairava sobre Israel e os seus servidores mais credenciados, os fariseus, os levitas, os escribas, os sacerdotes, viviam na aparência enganosa. Mantinham a preocupação de atender aos 613 preceitos que diziam respeito ao corpo e à sociedade, embora interiormente se encontrassem deteriorados pela morte do sentimento e pela presunção de coisa nenhuma. Os seus conflitos eram mascarados porque lhes importavam os falsos prestígios e distinções, os comentários bajulatórios e a extravagância da aparência, quanto possível impecável, embora apodrecendo de inveja, de insatisfação, enfermos em espírito com mais dificuldade para a recuperação. Façamos uma pausa estratégica. Notadamente, a autora espiritual destaca a quem Jesus dirige a palavra. Jesus fala com a multidão, mas propõe a parábola como aspecto educativo mais profundo explicitamente aos seus adversários, os fariseus e os publicanos. Claramente, eles entenderam o recado do Cristo, pois tinham o conhecimento das leis vigentes e a interpretavam a seu bel prazer. Neste ponto, nos lembramos de um estudo do Mildinho que já realizamos no GEIA, acompanhando o Mildinho de Uberaba, em que acompanhamos uma passagem da cura do homem com a mão mirrada, em que Jesus se coloca frente a frente com os fariseus. E na conduta do Cristo, destacamos que ele não fazia frente, isso é, não se opunha aos maus, às pessoas más, mas sim se contrapunha ao mal, às más atitudes, à maldade apresentada nas situações. Os fariseus, sim, eles batem de frente com Cristo, dizendo que ele não podia curar no sábado e dentro da sinagoga. Jesus lembra a eles sobre uma prerrogativa da lei, os 613 preceitos ditos pela Joana. Era lícito que, se fosse um pastor de ovelhas, a principal atividade econômica do povo hebreu, e uma delas fosse desgarrada do rebanho, havia a concessão de auxiliá-la, de salvá-la. Esta primeira situação proposta, constando na própria lei como uma exceção do sábado, é permitido ao pastor socorrer uma ovelha desgarrada. Viram aqui a referência e a relação direta com a parábola?
Provavelmente, os pobres e sofredores que buscaram o Cristo não fizeram essa relação, mas os fariseus e publicanos, que conheciam profundamente a lei, entenderam o recado. Retomemos os comentários de Joana. Nas parábolas psicoterapêuticas narradas por Jesus, percebe-se que os seus inimigos não censuravam a conduta daqueles que foram excluídos da vida social por serem pecadores e cobradores de impostos, sempre detestados, mas a do mestre em conviver com eles. Olvidavam-se que era natural que o homem integral, aquele que não tinha sombra nem qualquer tipo de conflito, acercasse-se dos impuros, a fim de os recuperar, de os integrar na vida. Haviam-se esquecido, por conveniência e pela perversidade em que se compraziam, da grandeza do amor, da poderosa proposta libertadora de que se reveste, do significado profundo de que é portador. Outra pausa reflexiva. E aí nos questionamos: quantas vezes nos colocamos nesta posição? Esquecidos do Pai por conveniência e soberba, nos julgando conhecedores, fortes, poderosos, senhores de nós mesmos, distantes da proposta libertadora do Cristo. Fácil é projetarmos tal situação nos outros, e não raras vezes é fato que podemos identificá-la, sim, em nós. Entretanto, continuemos o raciocínio com Joana de Ângeles. Por isso, pode-se considerar que as 3 parábolas dos perdidos, a do homem que deixa o rebanho para buscar a ovelha que se perdeu, a da mulher que perdeu uma dracma e a do filho pródigo que se perdeu, podem ser consideradas como as do encontro e do autoencontro. Sob outro aspecto, pode-se denominá-las como as mensagens de júbilos e de misericórdias, porque todos, ao encontrarem o que haviam perdido, ao autoencontrar-se, exultavam, convidando todos, servos e amigos, para que se banqueteassem, para que sorrissem, para que se rejubilassem com os resultados felizes. Então, esse é o convite repetido pelo Cristo, o convite ao encontro e ao autoencontro. E Jesus repete este convite até mesmo aos fariseus de coração endurecido. Quando Jesus olhava as criaturas, sempre enxergava mais do que as aparências, muito além dos lobos em pele de cordeiro, verificando as verdadeiras necessidades do espírito. E quão difícil é buscar este entendimento profundo que vai muito mais além. No livro Boa Nova, no capítulo 26, A Negação de Pedro, Humberto de Campos narra assim uma fala de Jesus: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Mesmo a situação daquele que se coloca como lobo em pele de cordeiro está nessa situação de forma transitória e, sob o ponto de vista espiritual, diante da imortalidade da alma, a maior parte das situações difíceis em que nos encontramos é sempre transitória. Jesus nos convida a adestrar nosso olhar para nós e para os outros. Não é para corrigir o outro. No meio cristão, acreditamos erroneamente que evolução tem a ver com minha capacidade de educar quem está perto de mim. E educar, na maior parte das vezes, é visto como constranger, violentar o outro a ser como eu acho que ele deve ser, e num toque de mágica, de preferência. Este é o nosso entendimento sobre evolução e evangelho. No entendimento de Jesus, seria aperfeiçoamento da humanidade que ocorre quando eu consigo reeducar, condicionar o meu olhar a enxergar no outro também o que ele tem de bom. Não só o que ele tem de bom, mas também o que ele tem de bom. Não é fechar os olhos para o erro, mas olhar além do crime, do erro, da dificuldade. Claro que, como em todo processo de adestramento, passaremos por diversas etapas até chegarmos ao nível dos espíritos mais adiantados, que são altamente treinados nessa arte de amar, que, portanto, conseguem ver bondade em criaturas que aparentemente não têm nada de bom. Conseguir ver o raio de luz em meio a toda a treva. Então, Jesus é esse pastor atento e diligente, profetizando todo o tempo. E o ato de profetizar simboliza o sentido didático-pedagógico. É aquele que avisa diligentemente sobre as consequências dos nossos atos. E, comparando ao sentimento paterno ou materno, legítimo, diante do erro, primeiro o Cristo consola e atende, para, no momento oportuno, reforçar o aprendizado. Justamente
nos momentos em que nós, ovelhas transviadas, nos desgarramos e caímos, o sublime pastor nos busca. Mas não apenas isso, ele nos agarra e nos ergue. Primeiro, Jesus nos segura firme, mesmo nos momentos de erro, nos segura e fornece conforto, mas na sequência nos põe de pé, orienta para que voltemos a caminhar e evitemos cair em novos poços. E certamente, conhecendo a nossa natureza humana, ele sabe que voltaremos a cair pela teimosia, rebeldia extrema que nos caracteriza. E, novamente, o Divino Pastor retorna aos procedimentos pedagógicos. Assim, pouco a pouco, Jesus educa toda a humanidade há milênios de forma incansável. E nós, no nosso imediatismo, não raras vezes clamamos: o homem não muda, a humanidade parece que não evoluiu. E nos lembremos ainda que Jesus ajuda o homem pelo próprio homem, através dos próprios cristãos e homens de bem que vêm constantemente em seu nome colaborar na obra divina. Por isso mesmo, quando nós, integrantes da multidão e candidatos distantes a futuros discípulos, não devemos expressar nossa revolta contra os mais endurecidos, clamando, bandido bom é bandido morto, ou dizendo que o outro merece a morte, pois assim estaremos desfazendo da obra do Cristo. O mesmo cristão que deve orar pelas vítimas também deve orar pelos algozes. É estreiteza de raciocínio nossa conceber que quem ora pelo algoz também não pode orar pelas vítimas. Ao enfatizar a necessidade de compaixão pelos que erram, isso não exclui a necessidade de afeto pelas vítimas. Entretanto, lembremos que, por real necessidade, Deus olha pelos que erram e que sofrem, mas seu olhar não é exclusivo para estes. Lembremos que, na passagem de Caim e Abel, o olhar divino recai sobre Caim, mas não exclui o irmão. Pode ser que, dependendo do estado consciencial da vítima, essa nem precise de conforto. Ela levanta a si mesma e novamente se põe a trabalho. Para finalizarmos, vejamos a colaboração de Emmanuel para o nosso estudo. Existem diversas situações configurando o sofrimento extremo, mas que não são facilmente visíveis para nós e, portanto, não nos sensibilizam. Facilmente nos sensibilizamos com a notícia trágica que aparece nos jornais, que é ressaltada pela mídia, mas nos esquecemos dessas situações, os infortúnios ocultos. Então, no livro Estude Viva, lição 33, chamada Acidentados da Alma, Emmanuel assim nos esclarece: compadeces-te dos caídos em moléstia ou desastre, e que apresentam no corpo comovedoras mutilações. Inclina-te, porém, com igual compaixão para aqueles outros que comparecem diante de ti por acidentados da alma, cujas lesões dolorosas não aparecem. Aqui Emmanuel fala, vou dar um exemplo. Uma criança que faz birra, talvez ela mereça mais compaixão e a mesma visão educativa da nossa parte. O criminoso, o assassino que é preso, raramente merece a nossa compaixão. Normalmente a gente quer encorajar a punição. Mas o que Emmanuel aponta aqui é muito importante, porque existem moléstias da alma que não aparecem facilmente ao nosso olhar. Então, continuemos com Emmanuel. Diz assim: além da posição de necessitados pelas chagas ocultas de que são portadores, quase sempre se mostram na feição de companheiros menos atrativos e desejáveis. Ou seja, quando eu conseguir enxergar além, por exemplo, em nossos familiares ou naqueles que estão próximos a nós, as chagas ocultas, aí nos compadeceremos deles. E essa consciência mudará radicalmente a maneira como eu lido com as dificuldades alheias. Assimilar essa fala, esse discurso é difícil, mas isso é a mesma coisa do remédio amargo, mas que é necessário, porque trabalha na cura da nossa alma. E esse desconforto ocorre, na maior parte das vezes, porque nós nos acostumamos com as situações e desequilíbrios em nós que não são naturais. Então é necessário um discurso duro para nos despertar. É, portanto, necessário mudar nosso olhar. Então Emmanuel encerra: em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus que,
a ensinar servindo e corrigir amando, declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Ensinar servindo e corrigir amando. Normalmente queremos ensinar e corrigir. Depois a gente esquece o ensinar e queremos apenas corrigir, porque eu estou certo e o outro está errado. Essa nossa postura é muito cômoda, né? Municiar agentes corretivos que normalmente agem como violência, e aí eu me sinto isento de ter que ensinar, de servir e de amar. Só quero corrigir. Essa é a essência de muitos discursos radicais atuais, né? O Evangelho e os estudos da doutrina espírita são para trazer estes verbos, ensinar e corrigir para o nosso cotidiano, espalhar ideias positivas por todos os meios ao nosso alcance. Depois, buscamos o servir, agir no bem, fazer o que for possível ao nosso alcance, ser útil. E por último, a tarefa mais difícil, fazer tudo isso amando. Esperamos sinceramente que todas as reflexões aqui propostas sejam realmente motivos de júbilo e festa espiritual em nossos corações, como propõe o final da parábola. Afinal de contas, lembramos das palavras do Cristo no encontro com os fariseus, no episódio que antecede a cura do homem da mão mirrada. Misericórdia quero, e não holocaustos. Uma boa semana a todos nós. Iniciaremos o nosso momento de oração com a poesia Começar Outra Vez, de Maria Dolores. Alma querida, escuta, entre os lances do mundo, se escorregaste à beira do caminho e caíste, talvez, em pleno desalinho, na sombra que te faz descrer ou desvairar, ante a dor de visita a renovar-te anseios, não desprezes pensar. Levanta-te e confia, porque a vida te pede, abrindo-te outro dia, começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Ergue-te regressando à estrada justa, contempla a terra amiga em derredor, vê-las-á pormenor em pormenor, por mãe que sofre e sangra a recriar. Medita na semente a sós que o lavrador sepulta, quando alguém a supõe humilhada e indefesa, ressurge em brilho verde ouvindo a natureza. Começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Fita o perfurador rasgando as entranhas da gleba. O homem que o maneja a golpes persistentes pesquisa sem cessar todos os continentes, do deserto escaldante aos recessos do mar. E eis que a lama oleosa, esquecida há milênios, trazida à flor do chão, é ouro e combustível, que o progresso conclama em ordem de alto nível. Começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Toda força lançada em desvalia, quando erguida de novo em apoio de alguém, retorna à posição no serviço do bem, utilidade viva a circular. Olha a pedra moída em função do cimento e o barro que assegura a gestação do trigo, falando a todos nós em tom seguro e amigo. Começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Assim também, alma fraterna e boa, se caíste em momentos infelizes, não te abatas, nem te marginalizes. Levanta-te e retoma o teu próprio lugar. Aceita os agrilhões das provas necessárias. Esquece, age, abençoa, adianta-te e lida. E escutarás a voz da lei de Deus na vida. Começar outra vez. Trabalhar, trabalhar. E assim busquemos Jesus uma vez mais, ouvindo ressoar as palavras da poetisa, falando das vozes que estão em toda parte, conclamando-nos a continuar seguindo pelas estradas da vida e nos lembrando das luzes do Evangelho
que nos envolvem neste instante. Falando de júbilo, falando da festa da vida que ocorre a todo instante. E então, Jesus, queremos pedir-te, pois que em cada instante de nossas vidas podemos querer estar mais próximos de ti, irmão e amigo de cada momento, pois que em nossas dificuldades íntimas, e em particular nos momentos de dificuldades maiores, não raras vezes nos vemos sozinhos, abandonados. Ajuda-nos, Mestre amigo, a ouvir uma vez mais tua voz, profunda, doce e serena, no fundo do nosso coração, no íntimo de nossas almas. Ajuda-nos, Mestre, a ouvir a tua voz, embalando-nos, convidando-nos a seguir, convidando-nos a novo olhar para a vida e um novo olhar para Deus, nosso Pai. E assim que nos sintamos fortalecidos, protegidos, amados, e que esse novo estado da alma que agora se concretiza possa seguir conosco, possamos seguir pela vida buscando esse novo olhar para nós e para os outros, para cada instante das nossas vidas. Por tanto amor, por tanta luz que agora sentimos, amado Mestre Jesus, permitimos ao nosso coração, em preces, contigo, repetirmos: graças a Deus. E que assim seja.